Pessoal, boa noite. Para quem vai estar acompanhando depois essa aula aí, boa tarde ou bom dia. A gente vai estar falando um pouco sobre cuidados psicológicos básicos dentro do esporte, beleza? Essa aula é um pouco diferente do que é, é comum dentro da psicologia do esporte, tá bom? Eu confesso que ao longo desses últimos meses eu vinha procurando muito sobre produções, sobre artigos dentro dessa temática na psicologia do esporte e não consegui encontrar. Na verdade, quando se fala de cuidados psicológicos, quando se fala de tudo que são primeiros cuidados ou de cuidados básicos, né, sempre vai remeter a, a emergências e desastres e não é a proposta dessa aula aqui, beleza? Em grande parte, o que eu vou estar falando aqui sobre cuidados psicológicos básicos são coisas, são aspectos, tá, de trabalho com atletas que eu considero que são indispensáveis a gente ter atenção e a gente entender como cuidado também, tá? Então, talvez tenham coisas aqui que vocês ainda não entendessem como cuidado e que eu vou estar apontando como parte de cuidados com atletas também, beleza? Então, simbora aqui. Deixa eu só expandir essa telinha. E aí, vamos lá, tá? Primeiro de tudo, o que eu estou entendendo aqui como esses cuidados psicológicos básicos, tá? Eu estou chamando de todas as atitudes do profissional de psicologia do esporte que eu estou considerando como atitudes fundamentais para que a gente exerça no nosso trabalho uma atenção que eu estou chamando aqui de humanizada e de integral, tá? E não com o intuito de dizer que existe algum tipo de atenção menos humanizada ou menos integral, não é nada disso, tá? Vocês vão ver que não é nem uma aula que perpassa por alguma abordagem ou algo do tipo, beleza? Então, veja só, estou chamando aqui de cuidados psicológicos básicos uma tríade do cuidado, beleza? Uma tríade que ela passa por um cuidado que é institucional, por um cuidado que é relacional e um cuidado que ele é pessoal, beleza? O que são eu vou chamar esses três pilares de cuidado nessa tríade, tá bom? Dentro do institucional, a gente vai entender esse cuidado como um cuidado macro, tá? Onde a gente tem uma visão do atleta na sociedade e todas as suas relações institucionais, tudo que tem a ver com o mundo das instituições, de fato. Eu vou falar disso daqui com mais detalhe, tá? Na parte relacional é algo que é meso, que é de meio, né? A vida do atleta em comunidade. Quais são os fatores, basicamente, quais são os fatores de proteção e de risco no mundo esportivo que estão envolvidos com esse aspecto relacional, tá? Essa daqui é a segunda parte do que eu estou chamando de pilar dentro desses cuidados psicológicos básicos no esporte. E o último, tá? O pessoal, que é o micro, tá? Uma esfera do micro cuidado, que é o atleta em si, tá? Toda a sua personalidade, cultura, história, crenças, valores, tudo aquilo que forma ele enquanto pessoa. Isso aqui, esses três pilares da tríade formam o que eu estou chamando aqui de cuidados psicológicos básicos. Mas tá, Matheus, detalha melhor isso daí. Onde é que tu quer chegar com isso, tá? Quando eu falo de um cuidado que ele é institucional, tá nesse nível macro, e aí quando eu falo desse nível macro, eu estou falando de um nível que está atrelado a um nível que é de sociedade mesmo, ele é grande, né? Ele envolve estruturas da sociedade que sequer às vezes a gente tem poder ou condições de modificar ou gerar algum tipo de mudança sozinho. E aí um dos aspectos desse cuidado é a informação. O profissional de psicologia que produz informação em um nível que ele é institucional, em um nível que é de sociedade, ele
está oferecendo, ele está ofertando, ele está colocando em prática uma dimensão do cuidado com o atleta. E vejam bem, eu não estou falando aqui de Instagram, não estou falando aqui de Facebook, de Twitter, etc. Até pode ser isso, tá? Mas eu estou falando de todas as atitudes mesmo que envolvem o profissional se colocar enquanto um especialista dentro da sociedade, né? E pautar questões informativas que são básicas para a sociedade. Por exemplo, eu posso considerar como parte desse cuidado institucional, até mesmo quando o profissional de psicologia ele está no encontro informal e as pessoas perguntam sobre a sua especialidade. Ah, então o psicólogo do esporte ele cuida de doido, é isso? É doido no esporte? Quando o psicólogo ele se posiciona no sentido de dizer, não, o trabalho do psicólogo esportivo não é esse. É isso, isso e isso. A gente trabalha com tais e tais aspectos. A gente está trabalhando no nível de informação. Parece algo bobo, mas isso daqui é uma dimensão do cuidado importante porque ela é uma das mais importantes para a gente atingir uma mudança que ela é cultural. Quando um profissional de psicologia do esporte, ele dentro de uma, de uma instituição, né, ele consegue propor ações que vão para além da sua instituição, né, que ele converse com a torcida da instituição que ele trabalha, que ele converse com o público, etc., ele está produzindo uma informação que, de alguma maneira, faz parte desse nível de cuidado com o atleta, tá? Mas também tem uma dimensão que ela é político-social, que é a representação do é o psicólogo esportivo ou a psicóloga esportiva, né, assumindo pautas que afetam diretamente a vida de atletas brasileiros, tá? E aqui eu posso destacar, há alguns dias teve uma reunião que chama? Não é reunião exatamente, né? Mas teve o encontro lá na Câmara, dentro de uma das comissões, né, na Câmara dos Deputados, onde foi debatida questões sobre proteção de jovens, né, contra o abuso e a violência sexual dentro do contexto esportivo. A gente teve representações de diversas entidades, inclusive, né, da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. A gente está representando, pautando o tema, se posicionando e se colocando nesses espaços, né, que são espaços políticos sociais, é uma dimensão do cuidado com a vida do atleta, tá? Então, esse nível institucional, ele se trata em grande parte de uma dimensão do cuidado que ela tem um potencial coletivo muito grande, né? Porque ele não atinge somente espaços do meu trabalho, ele atinge espaços que atravessam políticas, lares, valores sociais e diversas questões, tá bom? Então, esse é um dos cuidados que o profissional de psicologia do esporte exerce, é um cuidado básico e que a gente faz cotidianamente, tá? Só para vocês verem como é que essa dimensão institucional ela repercute de diversas maneiras. A gente está organizando o Encontro Norte-Nordeste, né? E o tema do Encontro Norte-Nordeste é desigualdade social. A gente vai estar falando sobre desigualdades sociais. Eu postei isso no Instagram, né? Eu postei lá, comentei algumas coisas sobre isso, né? Fiz um texto. E teve uma pessoa, né, mãe responsável de um jovem que mandou uma mensagem sobre isso, falou, cara, como é importante você estar falando sobre isso, porque eu vejo, né, como uma pessoa que é mãe da família e tal, como é difícil ter acesso a serviços, a profissionais de saúde mental no esporte, né, seu filho dentro de um contexto de categoria de base e tudo mais. Isso daqui é a dimensão institucional. O que o evento, né, o que o congresso, o que o encontro está fazendo é parte de uma ação de cuidado, né, que é nesse nível institucional. A gente pode até não tratar isso como cuidado, tá? Mas isso é cuidar
de alguma maneira, do atleta, tá? Mas numa dimensão que ela é macro. Quando a gente vai para a dimensão relacional, essa dimensão meso, né, de meio, a gente encontra família e comunidade. Aqui a gente já se aproxima do universo do atleta. Basicamente, nessa dimensão família, como é que são as relações de proximidade e de apoio social do atleta? A gente dá atenção para isso, é muito importante no trabalho com o atleta, a gente entender a história familiar dele, a gente entender de onde ele veio, quais foram os valores que ele construiu a partir dessa relação, assim como nessa dimensão que é comunitária, que já não envolve somente, tá, a relação com a sua comunidade de origem. De origem, eu estou falando de onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele se formou enquanto pessoa ao longo da vida. Mas eu estou falando também da comunidade esportiva de maneira geral. Como ele se relaciona com o clube, com a torcida, com as pessoas que frequentam o clube, dirigentes, patrocinadores, empresário, mídia, enfim, todo esse universo de trabalhadores, torcedores, amantes, etc., que estão envolvidos no meio esportivo. A maneira que ele lida com esses aspectos e a maneira que ele entende como ele foi aprendendo a se relacionar com esses aspectos também faz parte de um cuidado com a saúde mental do atleta. E a gente precisa compreender isso daqui muito bem. Só a título de exemplo, para ilustrar, quem participa das supervisões comigo já escutou eu falar, por exemplo, de situações de atletas que às vezes têm muito pensamento negativo em campo, né? Fica se martirizando, se culpa, tem medo, vontade de desistir. E aí, quando a gente vai puxar todo o histórico de comunidade, por exemplo, né, de como é que foram suas primeiras experiências no esporte, né, quais são as experiências mais marcantes, esses pensamentos que você tem relação com algum momento da sua história no esporte, aí a gente vê que às vezes tem um link, né? Então, tem atletas que eu já trabalhei assim, que por 10, 15 anos, às vezes entram em campo e escutam voz de um treinador, de uma treinadora xingando, falando mal, reclamando, ofendendo, né, por conta de alguma atitude que o atleta teve dentro de campo, um erro, né, uma falta, alguma coisa do tipo. Então, essa dimensão mesmo, ela é fundamental que a gente compreenda. A gente não pode deixar ela passar despercebida, né? Porque família e comunidade, em certa medida, são um pilar de cuidado psicológico muito importante para o atleta. Então, assim, se você está dentro de um clube, por exemplo, né, nem de um clube, de uma federação ou de qualquer coisa onde você tenha contato com os atletas, é interessante que você tenha tanto esse interesse, né, de, pô, quero saber mais sobre a tua história familiar, mas também de se aproximar das famílias, né, caso tenha essa possibilidade. Se as famílias frequentam treinos, se elas vão para jogos, se elas estão ali nos bastidores, de tentar essa proximidade, né? Isso daqui de certa maneira, até um meio de fortalecer vínculo com o atleta, mas também de você entender como potencializar aspectos de apoio social para o atleta. Beleza? Então, família e comunidade, né, fazem parte dessa dimensão relacional dos cuidados psicológicos básicos dentro do esporte e precisam da nossa atenção também. E aí, somente quando a gente vai para o micro, é que a gente lida com aspectos relacionados com o atleta em si, né? Com quem ele é, como é que ele vê o mundo, como é que ele encara a vida, como é que ele está vendo sua carreira e planejando sua carreira. Mas aqui, eu estou destacando duas atitudes que são fundamentais para o psicólogo esportivo. O respeito, né? Que o que eu estou chamando de respeito aqui é um potencial ou uma habilidade do profissional de psicologia do esporte em aceitar as experiências do atleta, sejam elas positivas, negativas, ou não, tá bom? Ou sejam coisas, que, pô, o atleta faltou com fair play dentro de uma partida, né? É importante que o profissional de psicologia tente compreender, aceite que aquela experiência aconteceu, não chegue como um julgador, né, daquela situação, mas respeite
né? Aceite que aquilo ocorreu e tente compreender a partir do olhar do atleta, né? O que foi aquilo? E a empatia, né? Que é compreender, e aí eu não estou falando no sentido, a empatia no sentido de se colocar no lugar do atleta. Considero isso impossível, na verdade, né? A gente se colocar no lugar de uma pessoa, a gente consegue imaginar, né? Como é que é estar no lugar daquela pessoa, mas se colocar de fato é algo praticamente impraticável. Mas a gente consegue buscar compreender como é que ele lida com determinadas situações. Se ele sente raiva em tal momento, do porquê ele sente raiva. Ele se sente injustiçado, é porque aquilo frustra ele, né? Então, nessa dimensão pessoal, né, que é dentro desse aspecto que é micro, é basicamente a relação psicólogo-atleta, né? Respeito e empatia são pilares de cuidados psicológicos básicos dentro do esporte, tá? Então, olha só, se eu pudesse traduzir isso daqui de uma melhor maneira, o cuidado institucional envolve a postura do psicólogo em relação à sociedade, a dimensão relacional, né, envolve a postura do psicólogo em relação à comunidade e à vida e história familiar do atleta e a comunidade esportiva de maneira geral. E a dimensão pessoal envolve cuidados psicológicos que têm relação direta, né, com essa relação psicólogo-atleta. Né? Como é que eu construo essa relação de respeito e empatia que, em certa medida, precisam ser mútuas, né? Devem partir de lá e devem partir daqui também. Mas, olha só, uma coisa interessante. Cuidado em ações, tá? Se a gente fosse transformar isso tudo que eu tô chamando de dimensão em ações, a gente poderia ver esses cuidados traduzidos dessas diversas maneiras aqui, tá? Por exemplo, a gente ter cuidado em sempre fazer uma anamnese com o atleta, a gente ter cuidado com os nossos registros, a gente saber fazer uma boa avaliação do atleta, isso daqui é um cuidado psicológico básico. Isso daqui é fundamental. Uma anamnese, ela vai nortear. Primeiro que ela vai te dar informações de saúde muito relevantes, né? Se esse atleta teve lesão, se esse atleta está fazendo algum tratamento em saúde, se ele já passou por psicólogas antes, como é que foi essa experiência, se ele faz uso de medicamentos, se ele se automedica, enfim, você tem um monte de informações somente a partir da anamnese. Né? Você vai descobrir coisas da infância, adolescência, a história de vida dele no esporte. É algo que é forte na clínica, mas não pode fugir no esporte. A gente continua sendo um profissional de saúde, tá? Então, é um cuidado que ele basicamente é nesse âmbito da documentação, né, e da avaliação, do registro das informações do atleta, mas que nos ajudam a oferecer um cuidado ainda melhor, ajuda a gente a entrar em cuidados que eles são um pouco mais complexos. Mas isso daqui é básico. A gente não pode deixar de fazer isso. Mas também é uma ação de cuidado quando o psicólogo ele busca conhecer a instituição e propõe realizar ações institucionais. Por exemplo, eu sempre costumo ter, quando eu fecho contrato com instituições, né, eu sempre costumo ter um momento que eu quero entrevistar e quero conversar com um gestor se eu tiver a possibilidade. Né, de entender a visão desse gestor, de entender um pouco da história, né, da instituição, né, como é que esse gestor se relaciona com essa história, quais são os valores fundamentais. Né? Se for clubes, por exemplo, que tem hinos, mesmo que eu esteja trabalhando individualmente com o atleta, eu procuro conhecer o hino do clube, da instituição que ele trabalha. E pergunto para eles, conhece, né? Já viu como é que é? Ah, não, então, pô, bora ver aqui, porque eu dei uma pesquisada e tal, né? E aí, o que tu achou? Né? Então, conhecer a instituição é uma maneira de transformar o cuidado em uma ação e propor ações. Você pode pensar coisas como, pô, tô dentro da instituição, eu posso pensar no Setembro Amarelo, no Janeiro Branco, ou então eu posso pensar no ciclo
né, de encontros que vai ser focado em outra coisa. Dentro da base, por exemplo, algo, se eu fosse pensar aqui em clubes do Amazonas, né, se houvessem clubes formadores aqui com psicólogos, o que seria muito bacana um psicólogo e uma assistente social conversarem, por exemplo, de caramba, os atletas treinam, mas a gente pode tirar um momento do mês onde eles fazem uma visita cultural, por exemplo, eles vão no parque, eles vão no museu, eles vão no Teatro Amazonas, eles vão fazer um passeio não sei aonde, né? Eles vão ter um encontro com algum cara, um historiador do esporte, enfim, eles vão ter, né, um contato com o aspecto da formação esportiva que é diferente, e que assim poucos clubes dão atenção. Tem clubes que fazem isso, tá? Mas assim, no geral, não são todos que propõem esse tipo de ação, mas isso é uma ação de cuidado psicológico também, né? Porque você está ampliando, você pode pensar ações de a gente vai ter profissionais do esporte falando, né, para os atletas o que eles fazem, como eles se formaram. Você vai estar orientando carreiras de maneira indireta, chamando um psicólogo para falar, chamando assistente social para falar como é que foi a trajetória dela, chamando fisioterapeuta, chamando médico, né? Imagina, né, jovens entendendo de caramba, esse cara passou, ele tentou ser atleta às vezes em algum momento, né? Começou a fazer faculdade e acabou aqui voltando, né, para uma especialização dentro da área esportiva. Também é uma ação de cuidado. A participação ativa em espaços de discussão. Então, se eu sou um profissional, que eu faço parte de um GT dentro do meu conselho regional, isso é uma ação de cuidado. Se eu sou um profissional que o Ministério Público do meu estado vive fazendo reuniões para debater direitos humanos, para debater questões ligadas ao esporte, à infância e adolescência, eu estou participando ativamente dentro, né, de um espaço de discussão, e isso é uma ação de cuidado. Se eu me associo, faço parte de uma associação e começo a debater questões sobre isso com colegas que estão dentro dessa associação, né, e a associação se posiciona, e eu participo dessas discussões de posicionamento, eu estou também participando ativamente dentro de um espaço de discussão, tá? Isso é uma ação de cuidado sua, né, com o contexto esportivo, com os atletas, né, com o esporte de maneira geral. A escuta atenta, né, e despida de preconceitos, eu coloquei aqui, tá separado mesmo. O acolhimento e o apoio social também é uma maneira de cuidado transformado em ação. A escuta do profissional de psicologia do esporte, ela é treinada. Ela é treinada em disciplinas, ela é treinada no estágio, ela é treinada a partir das teorias, ela é treinada dentro das especializações. A gente aprende a escutar atentamente. A gente aprende a se desligar e parar e observar o que o outro tem para me dizer. A gente aprende a sentar numa arquibancada ou num banco de reservas ali e observar o que está acontecendo em campo de uma maneira diferente. De às vezes não estar atento nem ao que está sendo dito em campo, mas o que está sendo dito na arquibancada. E perceber que um atleta está sendo atingido por isso, né? Então a gente tem treinamento para isso. A gente tem treinamento para acolher, né? Independente de qual seja a situação, o momento que o atleta esteja vivendo. A gente tem condição de proporcionar ao atleta também apoio social. Tem sido muito comum essa questão do apoio social. Eu não eu sabia já que o esporte, assim, de maneira geral, ele é um ambiente que é solitário para muitos atletas, mas eu não tinha noção do quanto isso é tão frequente. Porque é muito comum, no meu trabalho, eu faço trabalhos, né, tem trabalhos que são com instituições, né? Hoje eu estou com 3 instituições e tem os trabalhos que são individuais. E aí tem vários atletas e alguns não atletas também que eu faço trabalhos individuais. Mas dos atletas é curioso, porque muitos deles costumam relatar para mim assim de, cara, isso aqui que eu te contei, ou essas coisas que eu converso contigo, eu não falo com ninguém. Olha só que coisa interessante.
né? Você se torna um ponto no meio desse mundo aqui comunitário, de família e comunidade, né? De apoio social ao atleta. Ele tem para quem contar, ele tem com quem contar, e ele tem quem pode escutá-lo. Sem isso daqui, sem preconceito, com acolhimento. E isso me chama muita atenção, porque às vezes eu paro assim para fazer uma análise, né, de como é que está sendo os trabalhos que eu estou realizando. E esse ponto em específico, quando eu paro para analisar, cara, isso não acontece com tanta frequência com as pessoas que não são atletas e que estão em psicoterapia comigo. As pessoas vêm falando da família, que conversaram sobre o que a gente estava na outra sessão com alguém, que um amigo opinou também, né, nas coisas que a gente trabalhou na sessão e que compartilhou com não sei quem, né, e que viu tais coisas que a gente conversou repercutir, tais relações de tal forma, né? O nível de abertura para as relações que é diferente. Óbvio que tem atletas que também, né, conseguem ter essa dimensão de apoio social, mas eu vejo isso com mais frequência, né, com atletas do que com não atletas, e é algo que me chama a atenção, né? O psicólogo é uma possibilidade, é um caminho, é uma oportunidade para o atleta abrir seu mundo em um lugar seguro. Então é muito curioso, isso é muito curioso, tá? Porque mostra o quanto o esporte às vezes pode ser um lugar muito aversivo, onde você não pode nem falar de si, né? E o que é interessante, né? Eu sempre comento isso, né? Quando algum atleta fala, ou alguma atleta fala, cara, eu nem esperava que, entre aspas, né? Nem esperava que eu fosse falar tanto assim. Cara, eu agradeço na primeira sessão, eu agradeço na segunda sessão, eu agradeço na terceira sessão, até assim, parecer que se tornou natural, de fato, nossos encontros. Cara, agradeço muito pela confiança, porra, de ter compartilhado isso comigo, né? Isso mostra que, de fato, a gente criou um início de trabalho bacana, que isso daqui é importante para mim, né? Porque demonstra que tu tá comprometido, que demonstra que tu tá assim, assim, assado, que realmente tu tá querendo mudar tais aspectos, que a tua saúde mental é um ponto importante, né? E que falar disso e cuidar disso para ti não é um problema. Então, assim, eu vou ressaltando de fato esse movimento em direção a mim, né? Que começa com um simples oi, né? Tudo bem? Eu queria mais informações sobre teus serviços. Geralmente começa assim. O cuidado, isso daqui é a dimensão micro, tá? Isso daqui é aqui nessa dimensão micro. O cuidado começa aí, né? O cuidado começa aí. E aí a gente vai compreendendo outras coisas da vida do atleta a partir do, olha, né? Meus valores são tais, tais, tais. Bora marcar uma conversa. A produção de informação, né? Eu sempre digo que o Instagram é meu trabalho também. O Instagram é meu trabalho. Eu faço outras coisas, tem YouTube, a gente tem um canal lá do Telegram, né? A gente está com outros colegas lá produzindo material também. Essa produção de informação é parte do meu trabalho. E é uma parte importante do meu trabalho. Quando eu comecei no Instagram, eu entendia, não tem problema nenhum em dizer isso, o Instagram como uma fonte de captação. Ah, vou captar. Tanto que, assim, eu lembro das primeiras conversas que eu tive assim com colegas em relação a quando eu comecei e tal, isso lá em 2018, quando eu abri o. Foi 18? Foi 18, eu acho que eu abri Psicologia do Atleta. Mas até antes, né, da Psicologia do Atleta, eu pensava assim, tu fala, pô, vou abrir. E aí, assim, pô, quando chegar uns 300 seguidores, eu já tenho um público, né? Imagina, se de 300 eu tenho 30 clientes, né? Pensava assim, era sempre assim, números, 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 números. Isso só foi começando a mudar quando, pela primeira vez, um atleta, né? Não me recordo agora se era acho que era de futebol,
Era um atleta jovem, assim, de categoria de base mesmo, né? Acho que de Minas, alguma coisa assim, de algum clube de Minas. E o atleta mandou uma mensagem me agradecendo, porque tinha feito eu tinha feito uma sequência de vídeos assim que era falando sobre alguma coisa e alguns posts, né, de falando de emoções, ansiedade, papapá. E ele mandou uma mensagem, né, agradecendo, dizendo o quanto aquilo, de só ter lido, só ter visto, escutado, maratonado aquilo, tinha ajudado ele a ver algumas coisas de outra maneira. E aí eu falei, caceta, cara, né? Aí, porra, agradeci e tal, não sei o quê. Eu tinha até uma pasta antigamente, assim, com os prints cortados, né, quando chegava essas mensagens. Hoje eu acabei me descuidando disso. E aí eu falei, caceta, isso aqui que eu tô fazendo é mais do que captar gente. Eu tô ajudando gente sem saber. Tô ajudando gente sem saber. Esses dias eu fui parar para olhar dados, né, do Instagram e tal, e aí eu fui ver, pô, tem pelo menos cerca de 200 contas que são engajadas, assim, né? Engajadas o quê? Que todo dia estão olhando alguma coisa dentro do meu Instagram, né? Que estão com engajamento. Aí eu falo, cara, tem 200 pessoas que praticamente todo dia estão vindo aqui olhar alguma coisa, que pode ser profissional de psicologia ou não. Pode ser atleta, pode ser treinador, né? Tem alguns momentos do ano que chega a 400 de engajamento. Teve um mês que eu acho que chegou a 400 de engajamento, né? 400 pessoas que estavam muito ativas. É, E aí, desde então, né, desde essa primeira experiência, eu olho a produção de informação como um aspecto de cuidado psicológico básico. Produzir informação, para mim, é cuidado psicológico básico. Seja para atletas, seja para treinadores, seja para psicólogos esportivos. Eu sei que se eu produzo uma informação de qualidade, eu estou ajudando, de certa maneira, esse contexto macro a ser muito melhor para o esporte, para os atletas, para as pessoas que vivem nesse universo, tá? Então isso daqui para mim é trabalho. E eu sempre sugiro assim, encarem como trabalho, cara. Ah, eu não consigo produzir, eu tenho vergonha de aparecer, não aparece, mas posta um texto, uma ideia, uma perspectiva, uma crítica a algo que aconteceu. Ah, eu não gosto de escrever, eu gosto de fazer vídeo. Faz o vídeo. Ah, eu não gosto de fazer vídeo nem de escrever, eu gosto de áudio. Cara, posta uns stories no áudio, faz um podcast, faz alguma coisa. Tira uma hora da tua semana para fazer essas coisas. Ah, eu quero postar 2 vezes na semana. Tira uma hora e produz 2 coisas na semana. Não precisa ser para o Instagram, pode ser para um blog, pode ser para o grupo de WhatsApp da faculdade, pode ser. Enfim, pode ser para qualquer lugar. Pode ser para qualquer lugar. A gente produz informação todo dia, mesmo que a gente não queira, né? Só que a gente produz informações que elas podem ser úteis para as pessoas e a gente pode produzir informações que não vão ter utilidade. Então, quando eu digo, opa, isso daqui é parte do meu trabalho, é porque eu dedico parte do meu tempo a produzir informações que são úteis. E tem um monte de parte do meu tempo que eu produzo informação que não serve para nada. Não serve para nada, que tem a ver com o meu cotidiano, que, né, simplesmente faz parte, né, da vida, até porque a gente não vai viver produzindo informação. Mas isso é um cuidado psicológico básico, de alguma maneira isso vai repercutindo, né, nas pessoas. Eu fico muito feliz assim quando eu vejo que quando colegas que trabalham em grandes instituições, eles estão aparecendo assim nos lugares, nas entrevistas, né, nas páginas. Eu acho bacana porque isso daqui, de certa maneira, é uma produção de informação, é um cuidado psicológico básico, porque uma grande massa de pessoas que vão ver aquilo vão falar, caceta, é mesmo, isso que esse profissional de psicologia estão falando faz sentido e é importante que eles estejam lá. E por último, a criação de vínculo e interesse genuíno pela história e o círculo social do atleta. Tá? Sempre que um atleta. Eu sempre costumo dizer assim que a minha primeira sessão ela é a melhor de todas. Cara. Ela tem que ser a melhor de todas sempre. A minha primeira sessão ela tem que
ela tem que ser a sessão que se tiver que ser só ela, e ela ajudar o atleta já de alguma maneira, vai ser essa sessão. Então, assim, toda a primeira sessão é a minha sessão de maior preparo sempre. Tá? A gente se prepara para toda a sessão, para todo encontro com o atleta, para toda ida a algum lugar, né? Mas sempre esse primeiro contato eu sempre procuro me cuidar muito mais. Eu procuro minimizar muito níveis de estresse, assim, coisas que acabam estressando o nosso cotidiano, tá? Então a gente não é santo, não é Deus, não é, né, alguém blindado, a gente tem, né, estresse, nosso trabalho é estressante, nosso cotidiano é estressante, sair de casa é estressante, pensar em contas, em finanças é estressante, mas quando é o primeiro encontro com o atleta, eu tenho o máximo de cuidado para eu estar em condições de criar um bom vínculo nesse primeiro encontro, de não só demonstrar, mas de fato ter um interesse interno de conhecer aquela história, de ter curiosidade mesmo pela vida da pessoa. Não de estar ali fazendo algo protocolar, de eu preciso preencher a anamnese. A anamnese ela é um cuidado, mas se ela se torna protocolar, ela deixa de ser um cuidado também. Tá? Porque você está se importando mais com um pedaço de papel do que pela história da pessoa, né? Pelo círculo social dela. Então, essas daqui são formas, são manifestações desses cuidados psicológicos básicos no esporte, tá? Isso daqui, gente, isso daqui é o pilar, são os pilares que vão possibilitar a gente a fazer tudo aquilo que a gente fala em outros, nas palestras, nos eventos, nos cursos, né, sobre preparação psicológica, sobre o ensino de técnicas, sobre o trabalho com habilidades psicológicas. Isso daqui é o princípio das coisas. E talvez por isso que eu não tenha encontrado, busquei, né? Se vocês forem abrir a minha busca, né, nos periódicos, Google Escolar, etc., procurei em espanhol, procurei em inglês, procurei em português, né, em diferentes termos, né, não encontrei coisas falando sobre isso, né, de quanto nosso cuidado com isso aqui, né, com essa parte de participar de espaços de discussão, né, de produção de informação, que isso aqui é cuidado, isso é trabalho do psicólogo. A gente faz isso, mas a gente não considera cuidado. Às vezes a gente critica, por exemplo, tem gente que critica aqui, muito psicólogo produzindo informação por aí, né? Psicólogo TikTok, não sei o quê, né? Hoje mesmo eu recebi uma ligação para um convite e a primeira coisa que falaram, pô, quando é que tu vai ter tempo aí para, né, a gente bater um papo, é só TikTok, não sei o quê, papapá, né? Eu fico pensando comigo assim, bater um papo sobre o quê? TikTok nada, olha a informação que eu estou produzindo. Talvez por isso que a gente não tenha batido um papo, entende? Então, são coisas que eu fico refletindo, fico olhando e caceta. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala dos nossos colegas, né? A maneira que a gente olha para os nossos colegas, porque o que eles estão fazendo pode ser isso daqui. É uma ação de cuidado em nível macro que tem grande possibilidade de mudar aquilo que a gente sempre se queixou ao longo da história da psicologia. A psicologia é vista desse jeito, a psicologia não é valorizada, a psicologia não é isso, a psicologia não é aquilo. Quem são os psicólogos que estão atuando nesse nível? Olhem, vejam, que vocês vão enxergar que tem uma galera atuando nesse nível em diferentes lugares, a partir de diferentes pontos, né? Enfim, é isso daqui que eu queria compartilhar com vocês sobre cuidados psicológicos básicos, beleza? Quem está por aqui agora, a gente vai bater um papo ainda. Quem vai acompanhar depois essa aula já sabe, eu quero escutar comentários, eu quero ler o que vocês têm para opinar sobre isso daqui. Proponho, né, que quem estiver ou quem assistiu essa aula aqui pense sobre esses pontos, né, com mais cuidado, literalmente, né, de, cara, como é que eu estou fazendo cada uma dessas coisas?
né? Você não precisa fazer tudo de uma vez, né? Quando eu paro para analisar minha trajetória, né, já tive, por exemplo, isso daqui já foi uma grande dor de cabeça para mim. Registro, documentação, de vez em quando ainda, né, a gente se enrola, mas como é que eu vou fazendo para melhorar ao máximo esse cuidado aqui, né? Pense em cada ponto, né? Como é que eu posso me aperfeiçoar, né? Isso, se questionar sobre esses pontos é até uma maneira de parar e analisar, pô, o que que eu preciso fazer agora nesse momento, né, da minha carreira, seja eu estudante, seja eu profissional já. O que que eu preciso aperfeiçoar, né, para que quando eu tiver que ofertar cuidados psicológicos básicos, né, eu consiga fazer isso de uma maneira que de fato vai estar ajudando tanto o contexto quanto as pessoas dentro desse contexto. Beleza? Enfim, é isso. A gente encerra essa aula aqui. Eu vou encerrar a gravação e também o compartilhamento. Vou abrir para perguntas e respostas, né? Vou estar respondendo, vou abrir para dúvidas aí, para comentários que vocês tiverem e até discordância. A gente vai seguindo, batendo um papo aqui.